decifrando as diferenças do no e non em italiano. Ciao, benvenuti a un'altra lezione di italiano e hoje nós vamos ver a diferença entre no e non, pois os dois têm a mesma tradução no português, que seria não, né, Vitória? Exatamente, né? Então é por isso que, para não criar confusão e entender quando cada uma tem que ser empregada, a gente vai explicar como são utilizados. Já começa essa explicação? Sim. Tá. Então, non com um só N expressa, né, frases negativas direta, né, Vi? Exatamente, né? Então, a palavra no, ela é utilizada de maneira direta, né, para expressar essas frases negativas. Então, se alguém fizer uma pergunta e a resposta é negativa, então no é a palavra-chave, porque ele seria basicamente o contrário de sim. Então, né, alguns exemplos aqui, né? Hai visto Maria hoje? E a resposta, Vi? No, ma l'ho vista ieri. Aqui, no nega diretamente a ação, né, de ver Maria. E o segundo, né, que é nona, com dois N's, né, Vi? Elas são de frases negativas com verbos, é isso? É exatamente isso, né? Porque non é uma palavra mais versátil, né? E ela é frequentemente usada antes de um verbo ou em contextos mais amplos, né? Então, né, ele seria um advérbio que é utilizado para trazer um sentido negativo para a frase inteira. Então, né, aqui estão algumas situações típicas, né, Vi? Mostra aí para eles. Então, né, o primeiro exemplo, io non capisco, né? Que seria eu não entendo. Então aqui ele está negando a frase inteira. Uhum. E a outra, né, é loro non vogliono mangiare, né, que quer dizer eles não querem comer, né, Vi? Exatamente, né? Então, repetindo aí, a função do non é trazer um sentido negativo para a frase inteira, né? Então ele está negando a ação de que eles querem comer, né? Eles não querem comer. E a outra, Vi, fala aí a outra frasezinha de exemplo, né, para que as pessoas possam realmente aprender, né? Voi non siete sicuri, que seria, né, vocês não têm certeza, né? Então, aqui, né, como eu já falei antes também, non é utilizado sempre antes de um verbo, né? Então, quando a ação é negativa, né, da frase inteira é negativa, o non sempre é seguido por um verbo depois, para, né, trazer esse sentido negativo para a expressão inteira. É isso. E mais uma frasezinha aí de exemplo, né, é lui non sa nuotare, né, que é ele não sabe nadar, né? Então aí, mais uma frasezinha aí com non, né, porque é seguida de verbo, né, aí ele é usado o non com dois N's, né? Então, mais um exemplo aí para vocês. E a presença do non, né, antes do verbo, como a gente já falou, ou em uma frase mais complexa, ajuda a expressar a negação, né, de uma ação ou estado, né? Então, agora nós vamos ver mais algumas frasezinhas, né, Vitor? O uso do non e do non para você, né, fixar mais ainda, né, esse uso aí, né, e não fazer confusão, porque é bem fácil a gente confundir, né? Então, uma dica aí, né, antes que a gente vá avante, escreva, tá? Escreva essas frases, né? Vai escrevendo aí que você está aprendendo, que ajuda a fixar melhor, tá? Então, vamos lá ver as próximas frasezinhas, quais são? Vuoi um café? No, grazie, né? Que seria, você quer um café? Não, obrigado. Então aqui, né, é como se fosse literalmente o contrário da palavra sim, né? Se a pessoa não quer o café, ela fala não, né? Que seria no, nesse caso. É, daí tem as negativas com non, né? De novo aqui, né? Que são com verbos, né? Seguidos de verbos aí. Quais são, Vi? Outras frasezinhas aí de exemplo. Non mi piace il calcio, que seria, né, eu não gosto de futebol. Então aqui novamente, né, é seguido por um verbo depois. Non ho tempo per leggere oggi, né, que seria eu não tenho tempo para ler hoje. Então aqui, né, novamente seguido por um verbo, né? Então 99% das vezes quando tem non é sempre seguido por um verbo. Então agora nós vamos ver, né, algumas respostas curtas aí, né, com non e non, né, Vi? Então, né? Hai fame? Aí a pessoa pode responder não, simplesmente, né? A gente fala assim também no português, né? Que seria sempre não. Mas, né, como eu já falei antes também, é como se fosse o contrário de sim, né? Então, se a resposta for negativa nesse sentido, né? Uma pessoa perguntando, assim, uma pergunta simples, né? Quando a resposta pode ser simplesmente sim ou não. Aí, nesse caso, é no, né? Simplesmente. E a resposta aí com non? Vuoi uscire stasera? Non posso, né? Que seria você quer sair hoje à noite? Aí a pessoa responde não posso, né? Aqui também é fácil de entender, né? E novamente aí tem o verbo depois, né? Então, quando tem um verbo e você quer expressar negatividade, né? Trazer um sentido negativo para a frase inteira, aí é utilizado non.
Então, vamos agora a algumas dicas adicionais, né, Vi? Que ao usar non como resposta, né, você está diretamente negando, né, uma pergunta ou afirmação, como a gente já falou lá no início, né, Vi? E nona é mais abrangente, né? E geralmente aparece antes de verbos ou de frases mais elaboradas, né? Então, resumindo, Vi, o que acontece? Então, né, eu resumo aqui rapidinho pra vocês, né, como a gente já falou. Nona é sempre seguido por um verbo, enquanto no é utilizado sozinho, né? Então, é literalmente o contrário aí de sim. Então, né, o sentido da frase pode ser simplesmente ali na palavra non. Então, nona nunca pode ser utilizado sozinho, né? Sempre tem que ser seguido por alguma coisa, né? Então, é sempre uma expressão assim mais complexa, né, digamos. Então, esperamos que você tenha entendido aí, né? Tenha conseguido, né, fazer essa diferenciação aí. Grave isso, né? Como eu falei, escreva, né? Porque nada melhor do que a gente escrever, né? Tendo esse aprendizado também no visual, né? Com o auditivo, né? Que você acabou de ouvir o vídeo. Então, escreva também, repita também, tá? Que isso ajuda a gravar. Esperamos que essa aula tenha ajudado você, tá? E se você gostou, deixe o seu like ali, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Para não perder nenhum conteúdo, porque aqui a gente ensina mesmo italiano aí de uma maneira simples, né? Italiano sem frescura, para que você realmente consiga atingir aí a fluência em italiano, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Expressa uma